Estamos ao vivo no segundo Evolua Festival. Essa é a segunda live dessa última semana. Gratidão, porque agora vamos chamar Samirão e Dário. E logo depois o maestro Marcelo Fagundes vai falar sobre muita coisa, sobre as ondas binaurais. Samirão e Dário, é com vocês, meus lindos.
Pelas redes aí, Que coisa linda! Que sejamos os talismãs das nossas próprias vidas. Tudo certo por aí? Dá para ouvir Tudo direitinho? certíssimo. Tá lindo. Maravilha, gratidão. Vamos fazer mais um então. E lembrando que a gente está filmando aqui com outro aparelho também, como da outra vez. Então, se a conexão der algum problema, a transmissão estiver um pouco ruim, a gente tem uma filmagem com qualidade que depois vai ser postada pelo pessoal do Evolua e todo mundo consegue escutar mais perto da realidade aqui. Gration, gration. Gration. Dário e Samira On, no segundo Evolua Festival, a arte de se amar. Vamos lá.
Hare Krishna! Hare Hare! Gratidão, gratidão. Salve todas as religiões. Salve Buda, salve Alá, salve Cristo. Salve todas as religiões, todos os orixás, tudo aquilo que nos faz acreditar em nós mesmos. Salve, salve todas as religiões e todas as formas de amor, de carinho e de humildade. Gratidão demais, Galho e Samira On. A essência presente em toda e qualquer religião e para além de qualquer religião também, a conexão divina. Assim é. Assim é e assim sempre será. Gratidão, mestres. Gratidão, mestras. Obrigado. Gratidão. E vamos agora com ele. Tararara. Maestro Marcelo Fagundes. Vamos com ele. Salve, salve, meu irmão. Olá, olá, salve, salve. É uma honra ter você mais uma vez aqui no nosso festival, com toda a sua sabedoria, sua dedicação, seus estudos, seu empenho em fazer a reverberação sonora chegar e fazer a sincronização com as ondas cerebrais, né? O entrelaçamento das ondas sonoras com as ondas cerebrais, fora uma série de outras ferramentas que você vai apresentar aqui para a gente, né, Marcelo? É isso aí. E eu fico muito feliz de estar participando aí pela segunda vez, né, do festival. É muito gratificante conhecer aí as pessoas que estão envolvidas e também conhecer novas pessoas e divulgar o trabalho de todos nós, né? É muito bom. É um trabalho aí bem legal que vocês estão fazendo e que com certeza vai surtir muitos frutos aí bons para todos nós. Com certeza. Lembrando que a gente apenas colocou a semente na terra, né? Então, ela está ainda enraizando, estamos regando com muito amor, muito carinho, né? Mas mesmo antes dela desabrochar, ela já está rendendo grandes frutos, e se transformará numa grande árvore frutífera que poderá ser espalhada pelos 4 cantos, aos 4 ventos, com muito amor, carinho. Então, deixo agora vocês com o maestro Marcelo Fagundes. Vai que é com você, maestro! É isso aí. Boa noite a todos, né? Vou me apresentar rapidamente a vocês. Meu nome é Marcelo Fagundes. Eu sou músico desde que me conheço por gente, me especializei, fiz faculdade de música. Meu primeiro instrumento foi piano, depois aprendi outros instrumentos. Depois eu também me dediquei à regência, a ser maestro, né? E especialmente à composição, né? Que é a área que eu sempre quis atuar mais, ao invés de maestro, eu sempre quis ser mais compositor. E trabalhando com as composições, eu sempre percebi essa ligação, né, que a música tem com as pessoas, né, e o sentimento, né, que as pessoas têm em relação àquilo que elas ouvem, né. É óbvio que músicas de boa qualidade, né. E então eu comecei a estudar isso e isso me levou para a neurociência, que até então, há 25 anos atrás, nem tinha esse nome, né? A gente nem chamava isso de neurociência, a gente chamava de estudos neurológicos, coisas desse tipo, né? E com o advento das tecnologias, o aprimoramento dos equipamentos de ultrassonografia, tomógrafos, né? A gente conseguiu estudar, nós conseguimos estudar o cérebro de uma forma mais ampla, né? E também estudar o cérebro de pessoas normais, porque até então a gente só estudava, né, os médicos, os doutores de neurociência, eles conseguiam apenas
estudar e ver um cérebro danificado, porque a única ferramenta que se tinha era um raio-x comum, né? Então tirava lá um raio-x da pessoa e a pessoa demonstrava que tinha tido uma lesão cerebral e isso fez com que ela perdeu alguma função cognitiva, alguma coisa do tipo, né? E depois a gente foi estudando esse tipo de coisa com pessoas normais, com pessoas que não tiveram nenhum acidente vascular, cerebral, nada, né? E um dos estudos que me chamou a atenção, e eu fui para esse estudo porque eu comecei a me especializar em dar aulas de piano para pessoas que queriam ser concertistas, né? E o concertista, ele tem que tocar, às vezes, peças aí de 40 minutos, 50 minutos, totalmente de cor, né? Então, eu desenvolvi uma técnica, eu ensinava isso para os meus alunos na época, e como eles gravar tanta quantidade, tantas informações musicais de 40 minutos, porque o concertista não pode ler a partitura, né? Ele tem que tocar tudo de cor. E aí, isso que me levou a esse estudo da neurociência, né? E da parte neurológica da música, né? E aí eu me deparei com essa coisa das batidas binaurais, né? Que não é novidade, né? Na verdade, e não é invenção minha também, né? Não é novidade, já tem estudos sendo feitos há mais de 100 anos com as batidas binaurais, mas elas não tinham comprovação científica, né? Só começou a ter comprovação científica em 1969, né? Quando foi inventado, lançado nos Estados Unidos o tomógrafo. E aí a gente conseguiu perceber que realmente as ondas cerebrais eram modificadas a partir de evoluções auditivas, ou seja, de vibrações auditivas, de sons específicos que estimulavam o cérebro para coisas boas ou também para coisas ruins, né? Você faz o estímulo que você quer. E aí começou realmente a se desenvolver isso. O termo binaural vem do termo ouvir com os dois ouvidos. Por isso que você tem duas frequências diferentes, uma para cada lado do ouvido, né? Sempre, às vezes, me perguntam, mas se eu for surdo de um lado, eu consigo fazer a terapia com música binaural? Não, não consegue. Você precisa ter pelo menos 2, 3% de audição dos dois lados para que o seu cérebro capta essas frequências, né? E na vida tudo é frequência, né, gente? Então, tudo que está ao nosso redor é movido por frequências. Então, está tudo vivo e tudo tem essas frequências que são diferentes, né? Já na época do Tesla, havia já uma pesquisa muito interessante sobre as frequências das nossas células, né? Que hoje já está bem avançado isso também, né? Um dos trabalhos que eu faço nos meus consultórios é o teste de biorressonância quântica, que é o quê? Nada mais é do que você medir a vibração, a intensidade das células do corpo de um paciente. E dependendo dessa medida, dessa medição, a gente descobre se ele está com o órgão bom ou não, né? Então, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem. Mas a batida binaural, ela surgiu meio que por um acaso, e deve ter sido não, tenho certeza que foi algum erro de algum engenheiro de som nos Estados Unidos. Porque ninguém ia fazer isso de propósito, né? Colocar uma frequência de, por exemplo, 200 Hz no lado direito e 205 no lado esquerdo. Ninguém faria isso porque isso provoca um transtorno auditivo muito desagradável, né? Só que a pessoa que fez isso, né, foi num laboratório de neuroacústica, né, então já tinha um nome de neuroacústica na época, né, ele fez isso e percebeu que depois de alguns segundos, ouvindo essas duas batidas um pouco irritantes, o cérebro apagava as duas, simplesmente o cérebro esquecia as duas e o cérebro criava uma terceira, né? Isso foi, na época, uma loucura, porque o cara que descobriu isso fez um artigo numa revista científica e ele daí conseguiu provar, né, anos depois, né, com o tomógrafo, que isso era realmente verdade, né? Então, o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro faz uma conta matemática, 205 Hz menos 200 Hz, ele faz essa conta e ele cria uma onda, ele mesmo cria uma onda de 5 Hz.
5 Hz é uma onda alfa que te dá tranquilidade, que te dá paz interior, que você pode ter aí um sonho lúcido, alguma coisa desse tipo. E aí começaram as pesquisas envolvendo o que as batidas binaurais poderiam fazer para o ser humano, né? E começou-se a pesquisar também uma coisa muito interessante, foi assim, o comportamento humano das pessoas, e qual era a receita, qual era o padrão vibracional, qual era a onda elétrica, a onda cerebral que a pessoa que, por exemplo, se dizia estar com depressão, tinha. Ou, eu sou uma pessoa extremamente alegre, feliz, positiva. Qual é o padrão de onda cerebral que essa pessoa tem? Eu tenho tendência a ficar triste, ficar deprimido. Tem um outro padrão. Eu sou guloso, gosto muito de comer exageradamente. Tem um outro padrão. Ou seja, tudo é movido pelo nosso cérebro através de padrões de frequências que são transmitidas pelos nossos neurônios e o corpo obedece, né? Então, aí surgiu, então, a terapia com as batidas binaurais, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem muita batida binaural, o que é uma coisa meio chata de ouvir, porque são normalmente são 2 sons diferentes, 2 ronquinhos, parece 2 motorzinhos ligados, né? E tem muita gente que ouve de maneira errada, porque você tem que ouvir sempre com fones de ouvido, ela não funciona em som ambiente, então por isso que não adianta eu pôr aqui um áudio para vocês de batida binaural, que vocês vão ouvir aí no computador, no celular, e não vai funcionar, tá? Então tem que sempre ser com fone de ouvido, tá? E eu, a partir disso, eu desenvolvi um trabalho, como eu sou compositor, né, eu desenvolvi um trabalho com músicas próprias. Então, o que eu faço? Eu componho uma música, né, uma música específica para o meu paciente, e atrás dessa música eu adequo as 2 frequências que eu quero colocar para impulsionar o cérebro dessa pessoa, né? Nos Estados Unidos a gente usa a palavra raisement, né? Arrastar, empurrar o cérebro da pessoa para tirar ela daquele problema que ela está enfrentando, né? Então é uma técnica segura, né? Se feita por um profissional qualificado, obviamente. Então eu sempre falo nas palestras e eventos que eu vou, toma cuidado com as batidas binaurais que estão no YouTube, na internet, prometendo aí 1 milhão de coisas e que, na verdade, você não sabe quem fez, não sabe por que está lá. E vocês poderiam perguntar, mas maestro, então a batida binaural pode fazer mal? Pode, claro, porque se eu consigo tirar você de uma depressão, de uma ansiedade, de uma compulsão alimentar, eu posso fazer o inverso, né? Posso deixar você triste, posso deixar você amargurado, né? Então, por isso que é aconselhável você sempre estar fazendo a terapia com alguém habilitado para isso, né? Eu trabalho com isso já há 10 anos, né? Eu atendo o Brasil todo e alguns países também fora do Brasil, pelo telefone, pelo Skype e tal, e eu faço essa música específica para você, né? Então a gente faz uma consulta, pode ser online ou pode ser pessoal nos meus consultórios, né? Eu tenho consultório em São Paulo, Campinas, Jundiaí e Itatiba, né? Eu sou aqui do interior, né? Moro aqui próximo a Jundiaí, Itatiba, né? Não sei se vocês estão ouvindo, eu moro numa chácara, mas os meus sapos estão todos aqui fora cantando. Choveu à tarde, né? Então estão todos aí felizes, mas acho que vocês não devem estar ouvindo aí o barulho dos sapinhos. E é um paraíso viver aqui na natureza, e aqui é que eu crio essas músicas e faço essas batidas binaurais específicas para você. Por exemplo, hoje eu atendi uma senhora que está no sul do Brasil, ela está cuidando da mãe dela, ela é musicoterapeuta, daí eu vou até explicar um pouco a diferença do que é musicoterapia e da terapia com músicas binaurais, eu já explico já isso para vocês, que tem uma confusão com isso. Ela é musicoterapeuta, ela me conheceu já faz alguns meses, e a mãe dela adoeceu, e eu acabei de fazer, agora há pouco, uma música específica para estimular a imunidade da mãe dela, que está na UTI, e que está com uma bactéria que eles não estão sabendo que antibiótico dá
para essa senhora para combater essa bactéria. Então, existe uma preocupação dela ter um colapso, né, no organismo todo, se essa bactéria entrar na corrente sanguínea, né? Então, já terminei essa música, já vou enviar para ela, e é uma música que vai estimular principalmente o timo para fazer com que o sistema imunológico dessa senhora vença essa batalha contra essa bactéria. Então, existem muitos tratamentos que são feitos, que eu faço, né? Quero, inclusive, dar de presente para vocês. Então, quem está aqui me ouvindo hoje, né? Quem está aqui participando, pode me mandar, pode me chamar no meu WhatsApp, tá? E amanhã ou depois eu mando de presente para vocês, gratuitamente, uma música para alinhar os chakras, tá? Então, os chakras são pontos energéticos que precisam de alinhamento, não é verdade? Então, quem quiser aí, é só entrar em contato comigo, tá? Eu vou falar agora o número, se você quiser anotar, no 11 99656 9137. Você pode me pedir, fala que você me viu aqui no Evolua, e eu vou estar mandando aí para você gratuitamente aí essa música para alinhar os seus chakras, tá? É uma música muito legal, muito tranquila. Às vezes a pessoa pergunta, mas tem você falando na música? Não, não tem. É só música mesmo, música instrumental, de boa qualidade. E atrás da música tem as duas frequências binaurais que vão estimular aí nesse caso, vão estimular os seus pontos energéticos, né? Falando um pouquinho de musicoterapia, eu não sou musicoterapeuta, né? Eu sou maestro, tal, eu sou biomédico, tá? Eu estou terminando a minha última faculdade, depois de velho voltei a estudar, de biomedicina, que está completando muito essa coisa aí do meu conhecimento de energia, com toda a estrutura do nosso corpo, né? E bem legal, porque a medicina hoje já está olhando com outros olhos esse tipo de coisa, né? Eu fico até muito feliz que eu percebi que todas as lives do Evolu agora, da segunda edição, quase todas estão começando com música, né? Então, hoje, mudou-se muito essa visão da música, né? Então, hoje, realmente, as pessoas sabem que a música tem um poder fora de série, um poder curativo mesmo, um poder de restabelecer a saúde da pessoa, de acalmar, de ajudar. Então, eu fico muito feliz de saber que as músicas realmente elas estão entrando na casa das pessoas não apenas para diversão, para uma diversão ou para dançar ou para, né, mas sim realmente como uma ferramenta terapêutica, né? Musicoterapia, a diferença de musicoterapia e da música binaural é que na musicoterapia praticada por um especialista, né? Você sabe que o musicoterapeuta ele é formado, ele tem formação, ele faz com que o seu paciente participe da música, né? Então, muito usado com autismos, né? Com crianças com autismo, é um sucesso incrível com autistas, funciona muito bem, né? E a criança participa da música, ou batendo um bumbo, ou tocando um violão, ou até mesmo tocando um teclado, um piano, ou tentando cantar, ou batendo palma. Então, ele precisa participar da música, né? Existe coral terapia, que também é muito legal, o pessoal da terceira idade gosta, se reúne para cantar, e é uma terapia, é uma musicoterapia também. Já a terapia com as músicas binaurais não funciona desse jeito. Você não precisa participar da música, você apenas precisa ouvir a música com fone de ouvido. Só isso. Não precisa fazer mais nada, né? E realmente você só relaxa e deixa que as frequências cerebrais aí façam a reprogramação na sua mente, né? A Luciana está me perguntando, né? E as músicas xamânicas que tem no YouTube, o que você acha sobre elas, né? São músicas muito importantes, são músicas lindas, muito bem feitas, né? Mas também tem que saber a procedência, quem fez, por que fez, né? É até interessante porque todo estudo das batidas binaurais, ele não começou sendo estudado por músicos, começou sendo estudado por antropólogos, né? Antropólogos perceberam que todos os povos na nossa humanidade, no nosso planeta Terra,
tinha uma ligação musical muito grande. Então, ou eles batiam o pé com uma certa frequência, ou eles batiam a mão. Então, vocês pegam as tribos dos índios aqui no Brasil, né, tem várias tribos, né, os Tupi-Guarani, todos eles têm muitos rituais que envolvem o canto, que envolve a roda, dançar em roda, bater nos pés no chão, né? Então, tudo isso é muito legal. Eles estudaram e foram vendo, olha que interessante isso, gente, que todos esses povos, eles faziam um tipo de batida com os pés num ritmo, numa velocidade e que gerava uma frequência muito parecida. Todas as tribos tinham essa mesma frequência, né? Por incrível que possa parecer, né? Não é coincidência, adivinha só que frequência é essa, né? É 7,83 Hz, que é a frequência da ressonância de Schumann, né? Que é a ressonância da Terra, ou seja, a Terra, ela anteriormente aos anos 80, até anos 80, ela vibrava, então ela por si só, ela já dava esse pulso para todos nós, né? De 7,83 Hz, que tem a ver com essas batidas que os índios fazem, né, nos seus rituais. Olha que legal. Infelizmente, a ressonância de Schumann está sendo modificada dos anos 80 para cá, e isso está trazendo muitos problemas, tanto no aspecto da natureza. Então, toda vez que a ressonância de Schumann sobe muito, alguma catástrofe acontece, né? Algum terremoto, algum furacão ou algum vulcão, né? É bem interessante isso, né? E também as doenças físicas, todas nossas, né? A gente tem visto ultimamente como o homem moderno hoje está adoecendo cada vez mais, principalmente de câncer, né? Um aumento muito grande. Até os anos 80 eram raros os casos de câncer. Eu era criança, a gente nem falava essa palavra de medo, né? O pessoal que é das antigas aí sabe disso. Ah, fulano de tal tá com aquela doença ruim, não falava nem o nome. E hoje não tem uma só família que não tenha um caso de câncer de uma pessoa que está em tratamento ou que uma família que perdeu alguém por essa doença terrível. Isso tudo tem a ver com essas mudanças energéticas e vibracionais que nós mesmos promovemos com a utilização de muitos equipamentos eletrônicos, e isso está interferindo toda a estrutura do nosso planeta, tá? Então, a música binaural, ela também serve para isso, né? Eu tenho uma música específica também, que ela trabalha exatamente os 7,83 Hz, então ela muda a vibração da pessoa, fazendo com que ela fique mais saudável, né? Música para estimular o sistema imunológico e tantas outras músicas que dá para fazer. Vocês poderiam me perguntar, mas dá para tratar todo tipo de patologia ou todo tipo de assunto emocional, né, problemas emocionais? Olha, eu nunca deixei de tratar nada, tá? Às vezes aparece uma outra doença mais estranha no consultório, que eu tenho que pesquisar, e sempre trato e sempre deu certo, e tenho casos assim incríveis. No meu site vocês podem entrar e lá tem depoimentos de um monte de gente que já passou por mim com tratamentos bem interessantes, né? Um dos carros-chefes, né, do tratamento com as batidas binaurais é o famoso zumbido nos ouvidos, né? Isso daí, né, é muito comum as pessoas terem aí o zumbido, né? E vai no médico, o médico fala, olha, não tem o que fazer, esse zumbido você vai ter que conviver com isso, porque não tem o que fazer. Tem o que fazer sim. Dá para a gente tirar o zumbido aí, às vezes rapidamente, com 2, 3 sessões, 2, 3 músicas, né? Ou às vezes demora um pouco mais, né? Mas eu tenho casos aí de a pessoa ouvir a música durante um mês e o zumbido que perseguia ela durante 30 anos sumiu, desapareceu. Então, é bem interessante, a técnica é bem legal e não tem contraindicação, né? A única contraindicação é a que eu falei para vocês agora há pouco, que é você estar ouvindo uma coisa que você não sabe quem fez, né? Então, realmente, é um pouco perigoso você estar ouvindo isso
né? E não ter certeza do que você está fazendo, né? Está ouvindo e quem fez essa música, por que fez, né? Aí, no decorrer do meu trabalho, eu fui desenvolvendo alguns outros produtos, né? Que a gente comercializa também, com exclusividade. Um deles é a famosa pulseirinha de Schumann, né? Essa aqui, ó, uma pulseirinha, tá? Eu pesquisei ela e descobri que essa pulseira tinha sido inventada pelos egípcios, né? Os egípcios gostavam muito do cobre, né? E eles dominavam a técnica de imantar as coisas, né? De mudar aí a energia do metal, tornando esse metal em um ímã. Então essa pulseirinha aqui, ela é de cobre puro, né, douradinha, bonitinha, né, mas ela fica escuro às vezes no braço, tá? E dentro dela tem 6 ímãs. Cada ímã tem uma medida, né, um gava diferente, uma medida diferente e uma função diferente também. Esse é o segredo da peça, né? E o que que ela faz? Eu dei o nome dela de pulseira de Schumann, por quê? Porque ela, reequilibrando a sua energia, ela é como se você estivesse sendo bombardeado o tempo todo por 7,83 Hz, que é a ressonância de cura, de autocura, né? Então, ela promove vários tipos de cura. Então, eu tenho relatos de pessoas que tinham dor no corpo, não sabia o que era, então passou as dores, cólicas menstruais, dor de cabeça, fibromialgia, né? Pessoas que tinham problema para dormir, comprou a pulseira, pôs a pulseira, voltou a dormir melhor, né? Pessoas com ronco, bom, outro dia atendi uma pessoa aqui de São Paulo, ele comprou a pulseira e falou assim, olha, eu não ronco mais, né? Eu roncava a noite inteira, meu casamento estava quase acabando por conta disso, e deu certo. Então, a lista, cada um interage de uma maneira diferente com a pulseira. Depois de algum tempo, a pedido aí do pessoal, porque a pulseira é de uso exclusivo, único, né? Você colocou ela no seu pulso, ela vai ser só sua e ela não perde o seu uso nunca. Ela nunca vai acabar, né? É diferente, quem é mais antigo lembra de uma pulseira dos anos 80, anos 70, anos 80, se não me engano chamava Savoy, uma coisa assim, que era também de cobre. Mas aquela lá, ela perdia a sua energia, o ímã dela era muito fraco, ela perdia, então ela não servia para mais nada depois de algum tempo. Essa não, essa vai durar aí a sua vida toda. E depois eu desenvolvi também as barrinhas de Schumann, né? Que são barras também compridinhas. Eu não tenho nenhuma aqui hoje para te mostrar aqui, porque a semana vendeu quase tudo, né? E são barrinhas também de cobre, só que elas são compridinhas, retas, também com ímãs específicos para você colocar na sua casa ou no seu trabalho, né? Equilibrando o ambiente onde você vive, tá? Hoje a gente vive numa troca energética muito grande. Então, infelizmente, a gente sempre está cercado, às vezes, por pessoas que não têm uma boa energia. Às vezes nem é culpa delas, né? Elas carregam isso com elas, então elas acabam interferindo na energia aí da sua casa, do seu ambiente de trabalho, inclusive, né? Você pode até usar essa barrinha, pôr uma no seu carro e usar ela aí com frequência aí, deixando os cômodos da casa também, é bem legal. Depois desses últimos anos, pesquisando essa coisa da biomedicina, eu desenvolvi não, né? Eu fui estudar esse teste de biorressonância quântica, né? Que é um aparelho que faz um scanner, uma leitura completa aí do seu corpo, né? E te dando um laudo, são 240 itens analisados em menos de 2 minutos, sem tirar uma gota de sangue, né? Na parte feminina, vê toda a parte ginecológica, a parte de seios, vê tudo. Na parte masculina, é um exame que os homens gostam muito de fazer, porque eles têm medo de fazer exame de próstata, né? E esse teste, você não precisa ir fazer o toque retal, nada. Você só faz o teste e ele vê toda a parte da próstata. Se a próstata sua está já endurecendo, está calcificando, ou se ela está com tamanho aumentado, né? Interessante, há 3 semanas atrás, no meu consultório em São Paulo, um senhor veio acompanhar a esposa para fazer o teste de biorressonância. Ela ia fazer o teste de biorressonância, aí ela gostou tanto do teste e insistiu que ele fizesse.
falou assim, não, faça, né, meu querido, tal, pá. E ele fez. E aí deu que ele, por conta da idade, já está beirando 70 e alguma coisa, não me lembro agora, estava já com a próstata aumentada. E eu perguntei a ele se fazia tempo que ele não fazia exame de próstata, e ele falou que sim, que fazia já mais de 2 anos que ele não fazia, e que ele achava que estava tudo bem, que ele estava urinando bem, então ele achava que estava tudo ótimo, né? E ele começou a fazer um tratamento para dormir e para ansiedade comigo, com as músicas binaurais, né? E ele ia ter retorno na semana passada comigo, aqui em São Paulo. E aí eu liguei para marcar o retorno para ele, né? Para a gente trocar a música. E ele me disse, olha, Marcelo, eu não vou poder ir nesse dia no seu retorno, porque logo depois que eu fiz o teste de biorressonância, eu procurei o meu médico, ele fez alguns exames e já marcou uma raspagem da minha próstata. Se você não tivesse me avisado, provavelmente eu ia ter muitos problemas aqui no decorrer aí dos próximos meses, né? Fico muito grato aí a teu teste que avisou, que me alertou que realmente eu precisava cuidar da próstata de uma maneira mais efetiva. E ele fez, eu liguei para ele hoje, já saiu do hospital, ele está super bem, mas ele está ainda em repouso, porque realmente teve que fazer a raspagem da próstata para evitar um problema maior no futuro, né? Então, são trabalhos aí que eu venho desenvolvendo ao longo aí do tempo e atendendo as pessoas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu também tenho um programa na Rádio Mundial que chama Mente Poderosa, tá? Convido vocês a me assistirem na Rádio Mundial todos os domingos às 14 horas, tá? Às 14 horas. Domingo agora vai ser um programa bem legal, tá? Eu escrevi o programa hoje, né? Sobre as enzimas, né? A função das enzimas e por que as enzimas são tão importantes no nosso organismo, tá? Enzimas essas que muitas vezes a medicina tradicional não dá a mínima bola para elas, né? Não faz exame de enzimático e tem enzimas importantíssimas, enzimas cardíacas, enzimas estomacais, né? Que fazem realmente a diferença aí na nossa vida, né? Então, eu acho que hoje a gente vive um momento de muita troca de saber, muita troca de conhecimento. A gente tem que estar aberto para aprender, né? E acreditar nessas novas ferramentas terapêuticas, tá? Não dá mais para olhar a saúde das pessoas apenas com um estetoscópio. Não dá. Você tem que olhar como um todo, né? E essas ferramentas são bem interessantes e que com certeza traz aí bastante equilíbrio energético para evitar, né? Esse teste de biorressonância, eu falo que ele é um check-up quântico, né? Que não vai falar que você está doente, mas que vai avisar que você está caminhando para uma doença. Tem um teste que é feito um dos testes, um dos 240 testes que que ele mede o pH do nosso sangue. Olha só que interessante. E olha, pessoal, mais de 90% das pessoas que fazem o teste comigo estão com pH sanguíneo ácido. Por quê? Porque tem uma alimentação errada, porque toma refrigerante, porque come muita carne vermelha, né? Então, tem N situações que transformam o pH do nosso sangue em ácido, enquanto que o ideal seria um pH normal ou alcalino, né? Então, quem segue aí o Dr. Lair Ribeiro, ele tem falado muito sobre isso. Já há alguns anos ele fala sobre isso, sobre pH ácido. Você está criando um organismo, um corpo, que você está preparando esse organismo para ter qualquer tipo de câncer, qualquer um, desde um câncer simples de pele até um câncer gravíssimo, né? Então, a gente tem que se preocupar com a alimentação e principalmente com a ingestão de água, né? Uma das melhores maneiras que a gente tem de trabalhar, de melhorar o pH, ou mudar o nosso pH sanguíneo, é através da boa e saudável água mineral, água limpa, que você pode ser uma água filtrada, uma água boa, tá? Mas que ela tem que ter um pH alcalino, tá? Então, e como ter, né, uma água com pH alcalino?
há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu indicava aos meus pacientes aí que comprasse a água de Ibirá, né? Vocês já ouviram falar, Ibirá é uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, que tem uma fonte de água alcalina, né? Mas a fonte já foi tão explorada nesses últimos anos que a alcalinidade dessa água já não está tão alcalina mais. Ela está quase chegando numa alcalinidade normal, né? Continua sendo uma água boa, né? Não é muito barata, não é fácil de achar, não tem ela em qualquer supermercado, porque a produção dela acho que é pequena, né? E aí, num evento que eu participei, eu conheci um biomédico e um cientista francês, ficamos muito amigos, e eu comentei isso com ele, né, sobre o pH da água e como a gente alcalinizar a água de uma maneira natural, né? E ele ficou com aquilo na cabeça e durante alguns anos a gente foi trocando experiências e tudo mais, ele lá na França, eu aqui no Brasil, e aí esse maluco desse meu amigo, maluco no bom sentido, obviamente, inventou esse dispositivo aqui, ó. Peraí, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Esse dispositivo, tá vendo? Ele é pequenininho, né? A minha mão aqui, tá vendo? 3 dedos meus, né? Ó, aqui dentro tem clusters e alguns cristais, alguns minerais, algumas argilas especiais que ele desenvolveu, que ele pesquisou, né? Olha que interessante. Então, esse bastãozinho aqui, você coloca ele dentro do filtro aí da sua água, ou então coloca dentro do galão, aquele galão que você compra às vezes, e você larga ele lá dentro, tá? E você vai consumindo essa água a partir do contato com esse bastão, tá? Ele dura, numa casa com 2 pessoas, ele vai durar 1 ano. Depois de 1 ano, você vai perceber que ele não vai fazer nem mais barulhinho, porque ele já dissolveu praticamente tudo que está aqui dentro, e aí você tem que comprar outro bastãozinho, tá? Isso é uma exclusividade minha, tá? Esse bastão é feito na França, vem com exclusividade para mim, embora tenha um sendo vendido aí no Mercado Livre que parece o meu, mas não é o meu, tá? E não faz não tem a mesma função, não é tão bom, né? Lembrando que ele não limpa a água, tá? A água já tem que estar limpa, né? Ele aumenta o pH da água, tá? Então, essa água que eu tomo, por exemplo, que aqui em casa, eu e minhas filhas, ela tem um pH bastante elevado, né? Ela chega a ter um pH, dependendo da semana, tal, e do consumo, do uso, né? A gente consegue ter um pH aí de 8,9, quase 9, né? Então, realmente é uma água alcalina que muda muita coisa, né? Melhora a pele, o cabelo, toda a parte gastrointestinal, né? E é interessante para quem tem bichinho em casa, como gato e cachorro, se você der essa água alcalinizada para o gatinho, aí para o cachorrinho, em 1 semana você vai perceber a diferença. E nós, demora um pouco mais, demora aí alguns meses para você perceber alguma diferença. Mas no gatinho, no cachorrinho, em 1 semana você vai perceber o pelo do bicho não cai mais, o olhar do bicho fica diferente, o brilho dos olhos do bicho fica diferente. É muito interessante como a água faz a total diferença no nosso organismo. É isso aí, pessoal. Eu estou às ordens de vocês. Se vocês quiserem me fazer pergunta, tirar dúvidas, pode abrir o microfone aí e fazer. Eu estou aqui para responder. Faço atendimentos para música binaural por telefone também. A gente tem também um fone que tem 40 tratamentos, né? Isso é muito usado, às vezes, em clínicas, né? Em clínicas psicológicas. O psicólogo compra o fone e quando a pessoa vai passar pelo atendimento, antes de passar pelo atendimento, ele ouve a música binaural lá, de título tal, para se acalmar, por exemplo, ou para aumentar a sua alegria, né? Então, o fone é bem legal, é um fone sem fio, e dentro dele tem um chip com essas 40 músicas, todas músicas minhas, todos tratamentos meus, né? Eu chamo de um fone genérico, né? Então, ele tem ali uma gama de tratamentos que eu já usei com vários pacientes, então eu sei que funciona, mas às vezes o ideal é que você realmente passe por uma consulta comigo, e aí eu vou fazer uma música específica para você, tá bom? É isso aí. Obrigado
por me ouvirem e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, pode fazer. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu trato, viu, Felipe? Eu trato bastante criança autista, síndrome de Down, tá? Eu tenho casos de autismo assim que é fora de série, a criança não falava, não se comunicava. Depois de um ano ouvindo a música, a criança começou a interagir com a família, a falar. Então realmente é fora de série, tá? Então tem bastante coisa aí que pode ser feita. Trato também a diabetes do tipo 1. Olha só que interessante, né? Existe uma música desenvolvida, né? Uma frequência conhecida e desenvolvida por nós, que ela estimula o pâncreas. Então, ela funciona super bem para quem já está tomando insulina e está com a diabetes do tipo 1, ela estimula o pâncreas e a pessoa para de tomar insulina. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? E a pessoa tem o costume de medir a insulina 2, 3 vezes por dia, ela ouvindo a música, ela chega lá, depois de um tempo, ela começa a ver que não está precisando mais tomar a insulina, né? A Luciana está me fazendo uma pergunta, mas você sabe sobre a colocação de cálcio e flúor nas águas que vêm para a nossa casa? Sim, um exagero, eles colocam o cálcio, o flúor e o cloro. O cloro é o pior de todos, né? Então, veja só, a água que a Sabesp aí manda para a casa de vocês não é uma água virgem, é uma água de reuso. É que ninguém fala muito disso, tá? Mas toda a água, ela passa por um processo de limpeza com agentes químicos, cloro, né? E outros produtos químicos que matam aí a sujeira da água. O que não mata é separado e daí vira esgoto mesmo, e aí daí é solto na natureza, infelizmente, né? Mas boa parte da água, ela é reutilizada. Então, a água encanada nas cidades, não importa se é grande cidade ou pouco pequena cidade, ela não é uma água virgem, não é uma água mineral pura, né? Eu aqui moro num sítio, eu tenho um poço aqui, caipira, daqueles antigos, então essa é uma água natural. Ela é uma água que a gente usa e que depois vai para o esgoto, ela não é tratada, né? Então, realmente, o cálcio, ele é bom, o flúor também é bom. Você vê que hoje a molecada aí, a criançada não tem tanta cárie como na geração mais antiga, que todo mundo tinha cárie, né? Então, hoje, realmente, o flúor ajuda muito nisso. O cálcio em excesso não é legal, ele pode provocar aí várias doenças, como pedras no rim e tudo mais, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, o grande vilão é o cloro, né? Às vezes tem bairro aí de São Paulo que a pessoa às vezes comenta comigo que abre a torneira de manhã e tá um cheiro insuportável, né, de cloro, porque ele realmente não é legal para a saúde, não. E é necessário porque é ele que mata aí a sujeira da água, né? Os micro-organismos da água. Acaba matando também coisa que não devia matar, né? Porque a água mineral tem um monte de sais minerais, um monte de outras, outras propriedades que são boas para a saúde, né? E ali você, colocando essas químicas, você acaba matando outras coisas também, né? Vai junto, né? Muito bom. Também eu queria ter, para problemas de, eu tenho osteopenia, as frequências possam potencializar a produção de cálcio? Não, a frequência binaural ela não vai ajudar nesse sentido. O teste de biorressonância é o indicado para a gente ver o que está de errado aí, porque às vezes você está tomando cálcio, às vezes até, mas o seu organismo, o seu metabolismo não está processando esse Tá cálcio, né? expelindo. Uhum. Expelindo, às vezes em geral pela urina, né? Você não toma leite, né, Felipe? Não, não tomo leite, mas eu tô tomando Ah, aqueles que bom. suplementos de cálcio com vitamina D, essas coisas, que foi indicado até pelo próprio ortopedista, né? Perfeito. Então, porque o leite é um grande vilão, né? O pessoal antigamente falava do leite, que o leite é bom para os ossos, exatamente o contrário, né? O leite ele enfraquece toda a estrutura óssea nossa, né? Então, leite, depois de 10 anos, tira o leite de todo mundo. Não se toma mais leite de jeito nenhum, até porque o leite da caixinha quase não tem nada de leite ali dentro, né? Tem muito conservante, né? Então, o leite não serve para nada realmente, né? Então, pode tirar. A gente até come várias coisas que tem leite, né?
um pão, uma massa, alguma coisa assim, um bolo, sempre tem um pouquinho de leite. Pode sim comer os seus derivados, o queijo, o iogurte, tal, com moderação. Pode comer também o queijo sempre o mais branco possível, né? Porque os queijos muito amarelos são os que têm uma gordura maior. Então, quanto mais branquinho for o queijo, a gordura é menor. E o leite é um vilão aí nas estruturas ósseas. Mas, às vezes, tem, sim, algum problema hormonal ou enzimático seu, ou até ácido nucleico aí e tal, que faz com que você não esteja segurando o cálcio que você come aí nos alimentos. Né? O cálcio tem aí em vários alimentos, né? Que nem o ovo, né? As verduras e tudo mais, tem o cálcio natural, né? Potássio, né? Também é muito bom, né? Então, também não sou muito a favor de tomar esses complexos que tem um monte de coisa, tá? Por isso que é legal fazer o teste de biorressonância, porque lá neles a gente vê que vitamina que está faltando, que aminoácido está faltando, né? Que enzima está faltando, entendeu? E aí a gente vai, no ponto certo, regular aquilo, né? Então, é muito interessante, porque daí não fica tomando um monte de coisa que não dá certo, né? Um teste que eu não sei por que a medicina tradicional não faz, tá? É o famoso do colágeno, né? O colágeno é importantíssimo, gente. O colágeno, ele participa de mais de 20 coisas no nosso organismo, tá? Então, o colágeno até então era visto como, é uma coisinha lá da beleza, da pele, é para estética. Não, não é, tá? Ele participa do esqueleto, do sistema motor, da gordura localizada, ele que queima a gordura localizada, dos dentes, dos olhos, do cabelo, da pele, entendeu? Do sistema reprodutivo, do sangue que vai do coração para o cérebro, ele participa, né? E às vezes a pessoa não come colágeno, né? Não tem uma alimentação rica de colágeno, né? Então, aí me perguntam, mas que colágeno você indica para eu comprar? Vou lá na farmácia e compro. Eu falo assim, se você pegar o colágeno da farmácia, que em geral vem da China, né, um produto feito na China, você vai ver que lá dentro da lata tem pé de galinha, tá? Então os veganos ficam bravos comigo porque não vão fazer isso de jeito nenhum, né? Mas que tal, então, ao invés de você tomar uma coisa química, você colocar na sua dieta uma vez por semana um pezinho de galinha lá, né? Ou a gelatina diet, que é rica em colágeno. Se está com colágeno muito baixo, um bom caldo de mocotó, né? E também vai levantar o seu colágeno aí numa boa e você vai resolver, às vezes, problemas que nenhum médico resolve, né? Problemas de dor no corpo, né? Eu atendo muita pessoa idosa que tem dor no corpo inteiro, não sabe por quê, né? É falta de colágeno, né? E o colágeno no seu excesso, se por um acaso você exagerar no colágeno, ele não vai te engordar, não vai fazer nada disso, e ele vai ser eliminado pela urina aí com tranquilidade, né? A urina fica só um pouco mais fedida, um pouco mais mal cheirosa, vamos dizer assim, né? Mas ele elimina o que ele não usa, né? Perfeito. Temos aqui também uma última perguntinha. Maestro, a ferritina, esta 460, está 460. Fiz exames, mas não preciso fazer sangria. E este problema apareceu depois dos 60. É algum problema hormonal? Com certeza. É um problema hormonal que aconteceu depois da sua menopausa, né? Bagunçou tudo. Eu sou contra fazer reposição hormonal na menopausa, porque isso acaba com a mulher, tá? Eu acho que ela tem que, sim, suportar as ondas de calor, não é fácil, eu sei. Aí tem música binaural para isso, tá? E fazer ela. O ideal seria ela fazer também um teste de biorressonância para a gente ver que nível que está de ferritina mesmo e ver se tem alguma outra coisa que está desregulada e que está mostrando aí, né? O teste de biorressonância, ele faz todo um levantamento hormonal, tá? De todos os hormônios, tanto femininos como masculinos, né? Ele mostra todos os índices hormonais que está no corpo da pessoa, né? É uma revolução da biomedicina, né? E vocês poderiam me perguntar, mas por que esse aparelho aí não tem em todo lugar, né? Por que esse aparelho não tem no postinho de saúde? Porque existe, infelizmente, a máfia aí, né? A máfia dos laboratórios que não quer que a gente fique saudável, né? Quer que a gente fique doente para vender remédio, né? A nossa medicina é uma medicina
que quer dar remédio para os outros, né? Não é uma medicina preventiva. Você vê que a medicina chinesa, por exemplo, ela já tem uma outra ótica. Ela quer prevenir que você adoeça. Então, ela já vai desenvolvendo todo um trabalho com os pacientes aí para que você não adoeça, né? A nossa não. A nossa, você espera ficar doente, vai lá no médico e ele vai pedir um monte de exame, vai confirmar que você tem um problema XYZ e vai te dar um remédio, né? E às vezes é só uma mudança alimentar, uma mudança emocional, já pode ajudar você a resolver isso daí com simplicidade, né? Com facilidade, tá? Lembrando aí, me manda uma mensagem no meu WhatsApp aí, depois da live, ou amanhã, e eu vou te mandar aí de presente aí para todos vocês aí, uma música binaural aí, para equilibrar os seus chakras. Aí vocês vão conhecer o meu trabalho, vão ouvir a música direto no celular, ela tem meia hora de duração, tem que ouvir pelo menos uma vez por dia, tem que ouvir quietinho, ou deitado, ou sentadinho numa poltrona confortável, né? E se você vier dormir ouvindo a música, está fazendo o tratamento do mesmo jeito, tá? Porque o seu cérebro está sendo estimulado da mesma maneira. Quanto ao seu filho, Felipe, é possível, sim, com a música binaural, é possível estimular a audição dele, mesmo com a perda auditiva que ele teve, né? Que ele já nasceu com isso, é possível essa audição para ver se ele recupera um pouquinho a audição, né? E estimular. É um estímulo, né? É um tratamento que às vezes é demorado, que nem eu falo para os meus pacientes autistas. Às vezes a mãe pergunta, mas quanto tempo eu vou ficar vindo aqui todo mês, trocando a música e tal? Quanto tempo? Quanto tempo a senhora quiser, porque o certo seria a vida toda, né? Então, é muito interessante acompanhar essa criança na vida toda, porque é uma síndrome que precisa de acompanhamento, né? Eu estou vendo aí que o Felipe está pondo o meu celular aí, tem o meu site também, que é maestromarcelofagundes.com.br. Lá também tem todos os meus contatos, os meus consultórios, tá? maestromarcelofagundes.com.br. Você pode entrar lá em contato e a gente está aí para ajudar vocês a encontrar um equilíbrio, né? Um equilíbrio energético, um equilíbrio vibracional, e para que você não desenvolva nenhuma doença no futuro, tá bom? Perfeito. Então, para quem quiser encontrar as medicinas com que o maestro Marcelo Fagundes falou, o bastão de alcalinidade, a pulseira de Schumann, as ondas binaurais, o teste de ressonância, entre todas as outras formas aí da gente conhecer um pouco mais a fundo, né? Então, através das medicinas alternativas, né, que estão sendo disponibilizadas aí através do canal Evolua, do portal Evolua e de tantas outros de outros lugares, né, como vocês sabem. Fica aberto aí o meu convite para você participar do terceiro, que vai ser agora dia 12 de dezembro, que vai ser o Flash Festival, que vai ser uma semana só, né? Mas vão ser 3 lives por dia, tá? E aí depois a gente conversa um pouquinho mais dos bastidores, que vai ser muita coisa bacana aí. Quero agradecer demais. Só completando, Felipe, uma Claro. coisa que poucas pessoas, e isso tem a ver com o trabalho que você faz lá com as abelhinhas, né? Nós temos na nossa mão aqui um remédio, um santo remédio, que é o própolis, né? Eu receito própolis para todo mundo. Tomar 5 gotinhas de própolis em jejum de manhã, nossa, isso evita N doenças cardiovasculares, cerebral, né? Aumento da sua imunidade, é um grande antibiótico natural, anti-inflamatório natural. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que sempre tomaram própolis, que não pegaram Covid, entendeu? Que, embora foram vacinados, mas no período que não tinha vacina, elas continuaram trabalhando e não pegaram Covid, né? Ou seja, a culpa, vamos dizer assim, é do própolis, né? É um remédio barato, é um remédio natural. O Brasil é um grande fabricante de própolis no mundo. Eu atendo pessoas lá em Portugal, não sei se você sabe disso, mas lá em Portugal eles têm muita dificuldade para ter o própolis. E o própolis que é vendido lá vem normalmente da África. Então eles desconfiam que não tem qualidade, que não é muito bom, né?
E não é um remédio muito popular na Europa, não. Mas a gente tem aqui, em qualquer lugar vende, né? Então, vale a pena aí o pessoal colocar o própolis na sua dieta aí, matinal aí, tá? Bom, número de 1 a 32, é isso? Número de 1 a 32. Então, vamos Da lá, o meu esquerda para a número, direita então, ou da direita para a esquerda? vai ser da direita para a esquerda, 27. 27. Então, vamos lá. Temos aqui a carta de número 27. Eodoth. É a faia, animais sagrados. Esta Algan não prevê o futuro, servindo antes para despertar potenciais adormecidos que lhe são importantes nesse momento. Ebad representa os xamãs, os curandeiros, e mostra que você possui o dom da cura, devendo aprimorá-lo e exercê-lo, ajudando a si mesmo e depois ao próximo. Além disso, diz que é hora de conhecer seus animais de poder, os quais os te guiarão a esse caminho espiritual, protegendo-o, instruindo. Independentemente, você poderá invocar e aprender a trabalhar com qualquer animal sagrado, usando sua força e conhecimentos para seu aprimoramento pessoal, a conquista dos seus sonhos e para o bem maior de todos ao seu redor. Então, a gente estava falando aqui da abelha, né? Que é um animal sagrado, que trabalha na coletividade, né? Então, o própolis, a geleia real, o pólen, o mel, a apitoxina, que é a substância da ferroada da abelha, é utilizada em vários tratamentos para face. Também existe a apiterapia, que é como se fosse uma acupuntura, né? Existem mais de 1.400 pontos no seu corpo, aonde um apiterapeuta especializado direitinho vai lá e vai pegar uma abelha. Os veganos também não são muito adeptos a isso, né? Mas a gente vive num mundo onde a doença se prolifera muito mais do que a medicina tradicional pode sintetizar alguma substância, né? Então, existem vários tratamentos que se utilizam, né, das substâncias animais, né, até então, para não onerar, porque você vai em alguma farmácia, qualquer medicamento à base sintetizado é 10 vezes maior o valor, né, do que se você for na natureza mesmo e tiver o acesso. Então, existem vários estudos xamânicos e que hoje em dia estão cada vez mais difundidos para você acessar o seu animal de poder e no Evolua Flash Festival, que vai ser dia 12 de dezembro até o dia 17 ou 19, eu estou vendo isso, tá? Vamos ter também a jornada do despertar e conhecer o seu animal de poder. Isso são arquétipos estudados há milênios, xamãs, curandeiros, né? Que é muito importante a gente identificar. Todos nós, algum momento, já se identificou com algum tipo de animal. Então, é muito importante essa carta de cura que veio aqui. Eu queria agradecer demais, Maestro Marcelo Fagundes, tá? A presença, o conhecimento, a humildade, né? E principalmente a parceria. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os trabalhos do Maestro, é só ir lá no www.maestromarcelofagundes ou entrar lá no nosso chat, que tem o número de telefone dele, tá bom? Ou acessar lojaevolua.com.br, tá lá todos os nossos terapeutas, e vão entrar ainda muito mais terapeutas que, graças a Deus, o nosso círculo, a nossa egrégora não para de crescer, tá? Graças a vocês, aos nossos mentores espirituais que estão juntos nessa nova era e em todas as eras, nas antigas, nas novas e nas futuras gerações, porque estamos aqui para nos curarmos, estamos aqui para evoluirmos e evoluirmos, né? Maestro, gratidão. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre o festival, sobre o meu filho, sobre a biorressonância, tá? Quero agradecer demais a presença de cada um aqui, tá? E quem ainda não estiver seguindo a gente lá no Instagram, é evo_lua, @evo_lua. E o portal da Evolua é isso, é um coletivo de terapeutas holísticos, é uma junção de milhares de ferramentas, né? Mas a ferramenta melhor que existe, a mais poderosa, é você. Está aqui dentro.
Pode existir todas essas melhores ferramentas do mundo, mas se você não acreditar em você, nada vai bastar. Porque a fé é que cura, a fé é em você. Não é a fé em Deus, em Buda, Alá, Krishna. Cara, isso ajuda demais. Mas se você não se amar, se você não se respeitar, se você não quiser se conhecer, só vão ser ferramentas. Vai ser uma caixa, sabe aquela caixa de ferramenta que está lá no seu armário? Que pode consertar toda a sua casa está toda quebrada, mas você não sabe usar? Né? Então está na hora da gente aprender a usar a ferramenta mais importante na nossa vida, que somos nós mesmos, a conhecer quem nós somos. Né? Não é verdade, doutor Maestro? Com É certeza. um doutor maestro, não é só o maestro, é um doutor maestro. A gente precisa resgatar o poder que nós todos temos de autocura, né? Nós nascemos assim, né? Eu sempre falo que nós nascemos à semelhança de Deus, então Deus não ia fazer a gente podre, não ia fazer a gente doente. É claro, tem síndromes, tem anomalias, tem composições genéticas que acabam fazendo com que um ou outro indivíduo não nasça completamente sadio. Mas a grande maioria nasce sadio. E a gente depois vai se estragando no decorrer da vida, né? A gente vai se alimentando mal, tendo vícios e N coisas, né? E a gente precisa, é o que você falou, a gente precisa se olhar, se enxergar, se gostar, se amar e falar, não, agora eu preciso me consertar, né? Exatamente. Então, gratidão. Quero agradecer a todas as egrégoras de luz, a todos os orixás, a todos os santos, anjos, arcanos, os deuses, né? Buda, Alá, Jeová, Krishna, mas a você, principalmente a você, por acreditar em você, por estar aqui, por estar aí dentro. Eu estou aqui dentro, cada vez mais. Muitas vezes desacreditei de mim mesmo e continuo, às vezes, meio que titubeando. Porém, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai ter conexão com o nosso eu superior e com o nosso eu interior. Gratidão! E agora que nós encerramos mais uma live do segundo Evolua Festival, com muita gratidão, eu mando aquele famoso um beijo, um beijo, um beijo, um beijo!